Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença no canal, fazer o convite para que clique aqui embaixo, se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Criada em 1970, a escala ou índice de Eldred-Krulik é um importante instrumento de avaliação e assistência aos pacientes internados na unidade de recuperação pós-anestésica. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais dessa escala, deste índice e fazer a associação do seu grau de importância para a atividade de enfermagem perioperatória. Colabore conosco, curtindo e compartilhando nossos vídeos nas redes sociais. Um forte abraço e boa aula! Então, amigos, vamos dar prosseguimento à nossa videoaula falando sobre o índice de Eldred-Krulik, a escala de Eldred-Krulik, um importante instrumento de avaliação do paciente internado na unidade de recuperação pós-anestésica. Aptidão para a alta da URPA. As primeiras 24 horas do pós-operatório exigem a atenção da equipe multidisciplinar, que acompanha o paciente desde sua entrada na unidade de recuperação pós-anestésica até a sua transferência, até a sua alta. Então, é importante que essa equipe tenha bastante atenção no trato do paciente, como esse paciente é tratado, como esse paciente vem respondendo à ação, à metabolização, à excreção dos agentes anestésicos e como a parte hemodinâmica desse paciente se apresenta. Então, é uma atividade que cabe a toda a equipe multidisciplinar envolvida no processo. Para garantirmos a segurança do paciente nesse período, é importante que a equipe de enfermagem desempenhe alguns cuidados específicos, até que se obtenha a estabilidade hemodinâmica e os reflexos protetores do paciente. Então, quais são os cuidados intensivos seriam esses? Cuidados específicos. Seriam, na verdade, cuidados intensivos. É um paciente que vai estar monitorizado, verificação de sinais vitais de maneira sistemática e periódica, mantendo as vias aéreas desobstruídas, para que esse paciente mantenha uma estabilidade hemodinâmica e, conforme ele venha metabolizando e excretando os agentes anestésicos, ele consiga recuperar toda a sua parte de rigidez. Então, toda a sua parte hemodinâmica esteja equilibrada. Então, cabe à equipe de enfermagem atuar nesse panorama. A recuperação pós-anestésica compreende uma importante etapa do cuidado perioperatório. É um processo dinâmico que inicia ainda na sala de cirurgia e estende-se até a recuperação completa do nosso paciente. O tempo de permanência do paciente na unidade de recuperação pós-anestésica é fundamental no manejo do fluxo de pacientes cirúrgicos e repercute tanto na capacidade de atendimento do centro cirúrgico quanto no custo global do paciente. Então, quanto menos tempo o paciente permanecer internado na URPA, maior será o fluxo, mais pacientes poderão ser admitidos e submetidos a intervenções cirúrgicas na unidade cirúrgica. Então, você precisa dar dinamismo a esse processo. E como a gente vai obter esse dinamismo? Através da implementação de um instrumento que consiga avaliar de forma clara, pragmática e com acurácia nosso paciente ali internado, para que você consiga dar alta a esse paciente, fazendo com que haja dinamismo total entre a chegada e a saída de paciente. E como a gente vai fazer esse processo? Como a gente vai utilizar esse instrumento? E que instrumento é esse? Índice de Eldred-Krulik. A utilização de pontos de uma tabela para avaliar o estado clínico de um paciente teve sua origem em 1953, quando a médica anestesiologista americana Virginia Apgar começou a avaliar recém-nascidos e criou sua própria sistemática. Criou a escala de Apgar, mas esse é um assunto mais para frente. Mas através dessa escala que outras foram criadas, inclusive o índice de Eldred-Krulik. Em 1970, inspirada na escala de Apgar, Eldred-Krulik propuseram um sistema verbal numérico de avaliação pós-anestésica. Sistema verbal numérico de avaliação pós-anestésica, permitindo uma coleta de dados com critério definido realizada pela equipe de enfermagem. Então, na década de 70, Eldred-Krulik
inspirados em Virginia Pigar, criaram um sistema verbal numérico, uma escala, no qual permitia à equipe de enfermagem fazer coleta de dados de avaliações específicas e atribuir pontos nessa tabela, que a partir daí seria avaliada e iria alicerçar da base para possíveis intervenções terapêuticas futuras. Em 1995, o índice de Aldrich-Krulik foi submetido à revisão e atualização. O índice de Aldrich-Krulik avalia as atividades motora, respiratória, circulatória e neurológica do paciente, atribuindo uma pontuação que varia de 0 a 2 pontos para cada parâmetro. Informações extremamente importantes. O que avalia a escala, o índice de Aldrich-Krulik? Atividade motora, respiratória, circulatória e neurológica. Motora, respiratória, circulatória e neurológica. E cada parâmetro vai receber de 0 a 2 pontos. Então, os indicadores: pressão arterial estável, função respiratória adequada, nível de saturação de oxigênio adequado em comparação ao valor de base, é o SpO2, movimento espontâneo dos membros ou sob comando, nível de consciência. Então, são os 5 itens que são avaliados, que indicam a recuperação anestésica do nosso paciente. E qual é o sistema de pontuação, Marcelo? Então, trago para vocês aqui uma tabelinha simples, onde apresento o score, que é a numeração para vocês, números arábicos, 0, 1, 2, e o significado dessa numeração. Se você obtém o score 0 na sua tabela, no seu índice, o que significa isso? O 0 significa que o paciente tem uma condição clínica de maior gravidade. O paciente está grave ainda. O score 1, a condição clínica do paciente é intermediária. Requer cuidados ainda, mas é intermediária. E o score 2, que a condição clínica do nosso paciente é adequada, ele está estável clinicamente, perfeito? 0, maior gravidade. 1, intermediária. 2, adequada. 0, maior gravidade. 1, intermediária. 2, clinicamente estável, clínica adequada. Pelo índice de Aldrich-Krulik, o paciente recebe alta da unidade de recuperação pós-anestésica e é transferido para a unidade de origem quando alcança a pontuação de 8 a 10 pontos. Então, mais uma informação importante. O meu paciente só é transferido, ele só sai da unidade de recuperação pós-anestésica rumo à clínica cirúrgica, rumo à unidade de origem, se e somente se ele apresentar de 0 a 10 pontos no índice de Aldrich-Krulik. Se eventualmente o meu paciente apresentar uma pontuação menor, ele vai ficar uma semana, um mês internado na URPA? Não. Ele vai para a unidade de terapia intensiva, vai para o CTI. Perfeito? Então, ele só retorna para a unidade de origem, para a clínica cirúrgica, se somente se a pontuação for entre 8 e 10 pontos. Eu trouxe para vocês aqui um extrato do índice de Aldrich-Krulik, onde você tem aqui os parâmetros: atividade muscular, respiração, circulação, nível de consciência e SpO2, saturação de oxigênio. Então, cada parâmetro tem 3 subitens, perfeito? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Na atividade muscular, o paciente vai receber 2 pontos quando ele movimentar os 4 segmentos, os membros superiores e inferiores, de forma espontânea ou sob comando verbal. Ele vai receber 1 ponto quando ele movimenta apenas 2 membros, pode ser de maneira unilateral, só os membros superior e inferior do lado esquerdo ou direito, ou quando ele movimenta apenas os braços ou as pernas. Então, movimenta 2 segmentos, 2 membros, 1 ponto. Ele vai receber 0 ponto quando ele é incapaz de mover os membros de forma voluntária, ou mesmo sob o comando verbal. Então, ele não consegue mobilizar membros superiores, tampouco os inferiores. Eu atribuo 0 ponto. Respiração. É capaz de respirar profundamente ou de tossir livremente. Atribuo 2 pontos. Apresenta dispneia ou limitação da respiração. Lembrando, dispneia é uma respiração dificultada. Eu atribuo 1 ponto a esse paciente. Ele apresenta quadros de apneia, então parada respiratória. 0 ponto no índice de Aldrich-Krulik.
Na circulação, atividade cardiovascular, o paciente apresenta uma pressão arterial em 20% do nível pré-anestésico. Tá, Marcelo, mas como eu vejo isso? Antes do paciente dar entrada no centro cirúrgico, você tem o quê? Você tem a verificação dos sinais vitais na clínica de origem e quando ele chega no centro cirúrgico, você também verifica os sinais vitais do paciente, para você ter um parâmetro de como ele se comporta de forma no quesito, no padrão hemodinâmico ao longo do evento. Então você precisa verificar a pressão arterial no início, que o paciente dê entrada no centro cirúrgico, na parte anestésica, no pós-anestésico, e assim você vai fazendo a monitorização do seu paciente. Mas vamos nessa aqui. Paciente em 20% do nível pré-anestésico. Eu trago para vocês a seguinte informação. Antes de receber o fármaco anestésico, o meu cliente apresentava uma pressão de 180 de sistólica por 80 de diastólica. Então, 130 por 80. Então, eu pego 20% de 130, eu tenho 26 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho que, no final, o paciente tem que apresentar uma pressão arterial, a sistólica de 104 e a diastólica de 64. Eu afirmo para você que 104 por 64 equivale a 20% do índice pré-anestésico, que era 130 por 80. Então, se eu obtenho esse dado, eu coloco lá 2 pontos. Se a pressão arterial do meu cliente estiver entre 20% a 49% do nível anestésico a partir da infusão do fármaco anestésico do paciente, ele começa a apresentar essa variação, então eu pego lá, aí tem lá o registro. Hora tal, administrado o fármaco X. Então eu verificar a pressão do paciente. Aí eu vou pegar essa informação e vou aplicar essa fórmula aí. Então eu vou obter o quê? Um índice, um dado. Esse dado tem que ser contrastado com o que está na tabela. Então se tiver lá o que nós achamos de 20% a 49%, eu atribuo 1 ponto do nível anestésico. Não pode esquecer, né? Pré-anestésico aqui. E se ele apresentar 50% do nível pré-anestésico, eu atribuo 0 ponto. Esse valor aqui é só mesmo praticando, gente. Fazendo cálculos, fazendo exercícios para vocês memorizarem com eficácia. Nível de consciência. O meu cliente está lúcido e orientado no tempo e espaço. Ele está acordado e orientado. É um paciente que você faz perguntas específicas e ele responde com coerência. Eu atribuo 2 pontos. O paciente ele está lá letárgico, sonolento, mas ele desperta se você faz estímulo verbal com ele. Eu atribuo 1 ponto. O paciente não responde nem de maneira espontânea, nem a estímulo sonoro, nem tátil. Eu atribuo 1 ponto. SpO2, saturação de oxigênio. É capaz de manter a saturação maior que 92% em ar ambiente. 2 pontos. Coloco o oxímetro digital de pulso no paciente e verifico lá a saturação. Se ele conseguir manter a saturação em ar ambiente, sem nenhum tipo de suplementação de oxigênio a 100%, em 92%, eu atribuo 2 pontos. Se ele necessita de suplementação de O2 para manter a saturação maior que 90%, mesmo com oxigênio a 100% na máscara de Hudson, a 5 litros por minuto, a 3 litros por minuto, ele mantém um percentual, um SpO2 de 90%, eu atribuo 1 ponto. Se a saturação do paciente for menor que 90%, mesmo com suplementação de oxigênio, eu atribuo 0 ponto. Acho aqui os índices encontrados, somo e vou ter um valor. Se esse valor não for entre 8 e 10, esse paciente não está apto para alta da unidade de recuperação pós-anestésica. Aqui para vocês terem um exemplo da tabelinha, ó, na admissão, você coloca o horário, aí tem a admissão do paciente, você coloca os parâmetros. 15 minutos após a verificação, você coloca de novo. 30 minutos, novamente. 45 minutos, 1 hora. A partir da primeira hora, você verifica a cada 1 hora. Segunda hora, terceira hora, quarta hora. O paciente manteve lá o índice maior ou igual a 8, que varia entre 8 a 10, ele tem aptidão para alta e rumo à unidade de origem. Caso contrário, se o índice for menor que 8, é um paciente que precisa ser reavaliado e possivelmente internado no CTI. Perfeito?
Informação importante. É fundamental que a equipe de enfermagem tenha conhecimento dessas informações, pois a aplicação correta do índice proporciona segurança na transferência do paciente à unidade de destino. Então, se você colocar dados errados na tabela, no índice, você pode estar encaminhando para a unidade de origem, para a clínica cirúrgica, uma, entre aspas, bomba relógio. Um paciente instável hemodinamicamente que possivelmente vai complicar lá numa unidade mais basal, onde as tecnologias, a assistência é menos elaborada. Então você pode ter um problema grave que coloca o paciente em risco. O preenchimento equivocado desses parâmetros de avaliação pode submeter o paciente a situações de riscos e aumentar a probabilidade de agravos de seu estado clínico geral ou até mesmo conduzi-lo à morte, ao óbito. Então, olha a responsabilidade da equipe de enfermagem. O preenchimento tem que ser preciso, com acurácia, com certeza, dominando o conhecimento, para garantirmos ao paciente uma segurança total da assistência prestada. Em geral, as seguintes medidas são empregadas para determinar a aptidão para do paciente para a alta da URPA. Então, eu trouxe para vocês um compilado de dados que conduzem esse paciente, que vão alicerçar, que vão dar subsídio para o profissional médico autorizar a transferência, a alta do nosso paciente da URPA. Primeiro, o valor do índice de Aldrete-Krulik tem que estar entre 8 e 10 pontos. 2. O paciente tem que apresentar estabilidade dos sinais vitais e do padrão hemodinâmico. Tem que existir estabilidade hemodinâmica. 3. Orientação temporoespacial. O paciente tem que ter uma orientação, tem que estar acordado, orientado, ou mesmo o paciente tem que estar responsivo aos comandos. 4. Ausência de sangramento ativo e retenção urinária. Sangramento ativo pode conduzir o paciente a um quadro de choque hipovolêmico. E a retenção urinária, anúria ou oligúria, que é a redução do volume urinário, pode ser um reflexo do choque. Ele pode estar na fase compensatória ou progressiva do choque. Perfeito? Tem que analisar isso aí corretamente. 5. Manutenção da dor sob controle. O paciente sofreu uma diérese, uma abertura de uma cavidade corporal, ele vai estar sentindo dor, mas essa dor tem que estar controlada. Então, é feito através de fármacos analgésicos. 6. Presença de atividade muscular e sensibilidade cutânea preservada. O paciente precisa apresentar mobilidade de membros, sensibilidade cutânea preservada, até que ele possa repercutir ou sinalizar alguma alteração. 7. Ausência de náuseas e vômitos. O paciente não pode estar nauseado ou apresentando vômitos, porque ele pode apresentar um quadro de broncoaspiração do conteúdo gástrico. Então é importante manter o paciente sempre com ausência de náuseas e vômitos através da utilização de fármacos antieméticos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a aula. De verdade, que esse conhecimento faça parte do seu bloco de informações para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!